Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus por mais uma noite, temos essa oportunidade diante de Deus para aqui proferir a sagrada palavra, que assim certamente irá nos aumentar a nossa fé e também irá nos nutrir com o poderoso e eterno suporte do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos dê graça, irmãos, eterno Pai, para poder assim abrir a porta da palavra e todos nós, como igreja de Deus, sejamos contemplados e abençoados em nome de Jesus, amém? Vamos à escritura em nome do Senhor Jesus, Evangelho de João. Eu vou trazer no capítulo 8, o verso 7, já é uma passagem muito conhecida, e eu creio que Deus vai falar gloriosamente conosco. Capítulo 8, o verso ao verso 7. Diz assim a Escritura Sagrada de Deus: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Amém? Até aí, em nome de Jesus. Amados irmãos em Cristo Jesus, e todos que nesta noite têm a oportunidade de ouvir a nossa voz, esta é uma oportunidade dada por Deus para as nossas vidas, para fazermos uma reflexão gloriosa acerca das exigências de Deus, dos pensamentos de Deus e de toda a obra que está escriturada, para que assim possamos trazer para os nossos corações a devida temperatura daquilo que vem a ser a palavra de Deus para nós nesta noite. O Espírito de Deus, irmãos, tem nos levado diariamente a perceber e a lutar e a coibir em todo o tempo com o proliferar das coisas que até mesmo, na verdade, contaminam a obra e prejudicam a Deus. E é isso que eu desejo falar nesta noite, acerca de tudo quanto Deus tem nos dado força para que nós possamos caminhar e manter uma identidade espiritual conveniente a Deus e não aquilo que nós supostamente trazemos em nossos corações ou mesmo em nossos lábios e fazemos alguma separação por algum momento. Todavia, a obra em si, o resultado em si, não agrada a Deus. Então, Deus tem aberto hoje, sinceramente, a porta da palavra, no capítulo 8 do Evangelho de João, no verso 7 em diante, para que assim o nome do Senhor Jesus seja glorificado e engrandecido e exaltado. Amém, irmãos? O texto desta noite, ele fala bem claro, de uma forma, irmãos, ao qual nós temos, inicialmente no contexto, Jesus Cristo trabalhando e mostrando uma soberania, pois o texto diz assim no capítulo 8, no verso 1, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. E nós observamos que o capítulo, dentro de um contexto, ele faz alusão a um Jesus Cristo, Filho de Deus, de alta responsabilidade, porque a Bíblia diz que ele foi para o Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz ali que de madrugada voltava novamente para o templo, e todos ali procuravam a ele pelos ensinos que Deus estava trazendo naquele momento. Hoje é uma noite, irmãos, nós estamos aqui, eu aqui na igreja, louvado seja Deus, e você na sua casa ouvindo esta palavra. Eu desejo de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu espírito, que nós possamos entender o contexto dessa palavra e trazer uma lição de vida para as nossas almas, para os nossos caminhos, porque em muitos momentos, irmãos, as nossas vidas, os nossos pensamentos, eles ficam conturbados, eles ficam assim indisciplinados e precisam assim estacionar para que nós possamos ter os nossos neurônios devidamente acalmados e a nossa vida trazida pelo poder do Espírito Santo a nos contentar e a nos dar força para caminhar, não por aquilo que ouvimos tão somente, mas por tudo aquilo que Deus tem nos ensinado em nome de Jesus. Dentro da palavra desta noite, nós vemos um Jesus Cristo, Filho de Deus, compromissado nos montes, compromissado em ensinar nas sinagogas, e aí de repente ele é deparado com umas perguntas trazidas pelos aqueles que são os fariseus e os escribas.
Então nós vemos no contexto da palavra, no verso 3, como aqueles homens chegaram até Jesus. Ele estava ocupado, ensinando, e de repente chegam os escribas e dizem assim a Escritura: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Então nós observamos o seguinte: os fariseus e os escribas são pessoas que na verdade são reprovadas por Deus. Então, de antemão, nós vemos que Jesus Cristo não trabalha no sinédrio, nós vemos que Jesus Cristo não é o juiz dos homens terrenos, mas ele ali é levado para que assim então pudesse cometer algum deslize e eles então reprovassem e pudessem assim levar Jesus Cristo a uma situação de vergonha pública e até mesmo a uma prisão. Então ele dizia assim, então isso diziam tentando para que pudessem o acusar, mas Jesus se escrevia na terra com o dedo. Nós observamos aqui, irmãos, que Jesus Cristo, na sua sagrada palavra, ele nos traz um entendimento que de repente ele foi abordado pelos escribas e pelos fariseus. E na verdade nós vemos ali que Jesus Cristo não corre do assunto ao qual até mesmo não lhe pertencia, porque ele não trabalhava como juiz e ele também muito menos ele era representante do sinédrio. Mas eles levaram aquela mulher até Jesus para que assim pudessem o incriminar e pudessem ver o deslize de Jesus por desconhecer a lei. Então nós vemos aqui que de repente eles insistem e Jesus Cristo, inclinando-se, escrevia com o dedo na parede, ou na parede não, na terra, e assim na praia, quando ele escrevia na terra, nós vemos então que Jesus escrevia algo em que a palavra de Deus não diz o que ele escrevia. Mas a Bíblia nos dá uma chance de entender que a sensibilidade de Jesus Cristo era para não pecar diante da lei dos homens. Então Jesus Cristo teria a oportunidade de escrever, talvez num papel, ou no papiro, ou até mesmo na parede, mas a Bíblia diz que diante da lei de Deus, ele não poderia escrever naquele lugar. E assim então ele escreve no chão, e a Bíblia diz então que eles insistem e Jesus continua escrevendo. Alguns dos homens teólogos mais estudiosos, eles dizem que Jesus Cristo estava escriturando uma palavra ao qual está escriturada no livro de Jeremias. E todavia, muitos dizem, mas ninguém tem essa certeza absoluta, e eles ali foram tomados diante do poder de Deus, mas ouvindo aquele momento, o que Jesus Cristo lhes falava, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nós temos uma palavra, irmãos, ao qual Jesus Cristo está dizendo, aqui no verso 7, ele disse, aquele que não dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Aquela mulher foi apanhada em adultério. E nós vemos o rigor do coração, da alma e do espírito daqueles fariseus, daqueles escribas que julgavam aquela causa como se eles fizessem parte de uma justiça ímpar e que nunca tivessem cometido nada parecido ou coisa semelhante. O que eu vejo nessa palavra é uma indignação da parte de Deus, e ali naturalmente viram o que estava escrito no chão, e a Bíblia diz que, mas ouvindo eles essa resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos e por último, mais novos, e assim só Jesus ficou com a mulher naquele lugar. O que eu quero trazer nesta noite, irmãos, é a necessidade de nós percebermos o que Deus pensa acerca da igreja dele e da sua obra. Porque em determinados momentos, nós olhamos para os escritos sagrados e nós aqui imaginamos que Jesus não quer fazer algum julgamento, e se alguém pensa dessa forma, está completamente equivocado. Nós, como igreja de Deus, nós devemos observar o que Jesus pensa da sua igreja. O que Jesus pensa, na verdade, de homens e mulheres, para que assim não sejam confundidos com escribas e fariseus. Porque o fariseu nada mais é do que um homem separado, conforme diz o próprio nome. Fariseu, ele é devoto de uma separação, ou seja, mas não da separação conveniente a Deus, mas de uma separação infringente a toda a obra de Deus. Porque o próprio Deus diz que os fariseus e os escribas são hipócritas. O que são pessoas hipócritas? Eles distorcem a palavra de Deus, e ainda que assim profiram a palavra de Deus, ela sendo certa, mas as suas obras são completamente inconvenientes. Então aqueles fariseus e escribas que ali acusavam aquela mulher, eles foram ali detidos por Deus para trazerem a consciência de que eles não tinham aquela devida justiça.
Nós que estamos dentro da casa do Senhor, devemos entender que a nossa vida é uma vida que deve exceder na justiça de Deus, para assim então não sermos qualificados como fariseus, uma vez que o fariseu é alguém que sempre lhe protege, olhando unicamente para si mesmo, e as suas obras são reprováveis. Eles falam coisas lindíssimas, maravilhosas, mas na verdade o próprio Jesus diz que nós não devemos ser imitadores das obras dos fariseus. Assim como nos dias passados, a palavra do Senhor tem nos dado direção, irmãos, para que nós venhamos caminhar numa temperatura agradável a Deus, trazendo não tão somente a palavra, como aqui os fariseus trouxeram, e eles ouviram da parte de Deus a proferir por Jesus Cristo: aquele que não tiver pecado dentre vós, seja o primeiro a tirar a pedra. Nós temos uma vida, irmãos, ornada pelo Espírito Santo de Deus, para sermos não aquilo que convém aos nossos olhos, e nem tão pouco aos nossos corações. Ainda que seja uma obra óbvia, ao qual nós temos que sempre seguir a Jesus Cristo, mas são duas coisas muito difíceis de seguir. O primeiro é você seguir a palavra. Mas quando você segue a palavra, você precisa de uma imagem, você precisa ter uma imagem alicerçada à obra de Deus. O que nós vemos aqui é que Jesus Cristo, quando olhou para ele logo percebeu: são fariseus, são escribas. Eles não trazem de maneira alguma a imagem, nem tampouco o desejo de serem zelosos pela obra de Deus, mas eles trazem a conveniência de fazer uma obra dada por si mesmos, e não uma obra escriturada pelo Senhor. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Então entenda bem uma coisa: o fato deles proferirem e levarem aquela mulher diante de Jesus Cristo, ao qual ali foi levado para dar o seu parecer, eles estavam cheios de rapina no coração e de indignação contra a pessoa de Jesus Cristo. E é muito comum, irmãos, hoje, muitos irmãos viverem sobre a face da terra como fariseus. Então nós temos milhares e milhões de fariseus espalhados pelo mundo, dentro do mundo presente. Por quê? Porque a conveniência é até mesmo pelo brilho da palavra, mas as obras não condizem com a vontade de Deus. Então nós devemos separar essas coisas, porque elas estão muito próximas e elas são altamente reprovadas por Deus. A indignação de Jesus Cristo diante dos fariseus não é que na verdade eles vieram totalmente para lhe açoitar, ou até mesmo lhe fazer errar e a tropeçar, mas a Bíblia mostrou que Jesus Cristo, ao escriturar uma palavra ali na praia, na terra, ele disse bem claro que aquele que não tiver pecado, sabe, dentre vós, que seja o primeiro a tirar a pedra. Nós, quando estamos dentro da casa de Deus, nós devemos adquirir um entendimento, uma força, de que não venhamos aqui tão somente para proferir as palavras de Deus, mas principalmente para entender o conjunto maior, de que seja não só a palavra, mas também a imagem e a semelhança de Deus que deve estar dentro do nosso coração. E por que eu digo isso, irmãos? Porque é grande a necessidade da responsabilidade da igreja de Deus caminhar confiando não mais em suas mãos humanas, porque o que nós vemos aqui foram pessoas altamente reprovadas, e a Bíblia diz que eles ali, ouvindo a resposta de Jesus, foram saindo um por um. O texto é mais claro e diz que eles foram acusados pela sua própria consciência. Nós temos uma consciência, irmãos, que somos servos de Deus. Temos uma consciência de que haveremos não somente de fazer a vontade de Deus, mas também de prestar conta a Deus por tudo aquilo que haveremos de fazer sobre as nossas vidas. Deus está nos dando uma direção extraordinária, magnífica. E por que eu trouxe o texto desta noite? Porque nós vemos, irmãos, que muitas coisas, elas não estão devidamente desembaraçadas espiritualmente. Nós vemos aqui Jesus Cristo trabalhando para poder fazer a salvação e o perdão daquela mulher. Nós, quando estamos dentro da casa de Deus, nós devemos ter a responsabilidade de fazer uma vida pautada para a salvação dos homens e não da condenação das pessoas. E nós sabemos que o comportamento dos fariseus ali, eles certamente iriam cometer um homicídio ou alguma coisa semelhante, para que eles assim então pudessem entrar numa corrupção humana. E Deus ali, através de Jesus Cristo, ele escreve no chão e ali diz o Senhor, trazendo uma palavra de resposta, uma vez que eles insistiam: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
Eles foram impulsionados na sua consciência pelo onipotente poder da palavra de Deus, ao qual naturalmente leram, viram e assim pensaram: vamos embora todos nós. Por quê? Porque nós temos pecado tão quanto essa mulher tem. A casa de Deus, irmãos, é uma casa em que nós devemos entender que, eu sempre falo sobre isso, o cultivo da nossa vida espiritual, ela deve ser um cultivo não segundo a nossa conveniência, irmãos. E por que eu digo isso? Porque em todos os momentos do meu ministério, o que eu procuro fazer é coibir alguma coisa que vem, isso assim, tenta me sufocar, e depois nós sufocamos aquela coisa pelo poder da palavra, pelo poder das orações, e continuamente, desde o início do meu ministério, eu estou tentando sufocar coisas que na verdade nunca deveriam nascer em nosso meio, mas elas nascem e nós precisamos tirá-las para a honra e para a glória de Deus. É bem verdade que nós temos irmãos gloriosamente crescendo de forma abundante, de forma gloriosa, e que estão na oração, nos jejuns, mas sempre tem alguma coisa que eu preciso tirar. E por que eu preciso tirar, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que fariseus e escribas, eles são hipócritas. O que é um hipócrita, irmãos? É alguém que fala dessa palavra, é alguém que defende essa palavra, mas uma vida ela tem completamente contrária sobre essa palavra. E nós sabemos que Jesus Cristo faz alusão na Escritura Sagrada para que todos nós possamos ter a devida obra de entendimento de Deus. Então, por exemplo, não é uma coisa devidamente comprovada, mas após inúmeros estudos bíblicos, os teólogos supõem que Jesus Cristo escriturou a seguinte palavra naquele momento diante dos fariseus. No capítulo 17, do verso 13 do livro de Jeremias, diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor e a fonte das suas águas. Naquele momento, quando eles estavam vendo Jesus escrever ali, naturalmente esta mensagem lhe chegou até o coração: olha, nós temos os nossos nomes para serem escritos no livro da vida e não no chão. O que nós vemos, o suposto é que se alguém vê que seu nome foi escrito no chão, naturalmente é o oposto daquilo que está a mensagem de Deus para que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida. Deus está nos dando graça para que nós possamos repudiar e assim, pelo poder onipotente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, caminharmos acesos, irmãos, caminharmos com a devida solidez, porque precisamos da graça de Deus e assim desviar de todos nós essa obra, qualificação de sermos fariseus ou até mesmo escribas. Por quê? Porque o escriba e o fariseu é uma pessoa que é repudiada por Deus, e o fariseu ele não consegue trazer uma identidade espiritual agradável ao nome do Senhor. Deus tem nos trazido, irmãos, uma palavra extraordinária para que nós possamos assim meditar. Jesus Cristo, quando finaliza esse assunto, ele mostra bem claro que eles devem ser pessoas que conheçam a lei de Deus. Nós espiritualmente devemos não só conhecer, mas também obedecer a lei de Deus. Eu convido aos irmãos para que abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 23. Há uma palavra muito gloriosa nesse clássico, e talvez para alguns seja uma surpresa, que nós temos um capítulo inteiro combatendo a pessoa dos fariseus e também dos escribas. E por que, pastor, o Senhor está nos trazendo essa palavra? Jesus Cristo, irmãos, tem nos dado graça para que nós cada vez mais possamos aperfeiçoar toda a obra de Deus e que nós venhamos nos desviar de todo e qualquer que seja o pecado. E por que eu falo isso, irmãos? Porque a palavra de Deus ela é bem clara, quando o próprio Jesus, através do escritor Mateus, ele mostra uma indignação. Então vamos ao texto inicial, aqui no verso 15, olha o que diz a palavra de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Nós estamos na casa de Deus, irmãos, e nós temos visto que inúmeras obras, elas estão pautadas em apenas fazer uma obra sem zelo,
em apenas fazer uma obra crescer, entretanto, sem a aprovação de Deus. Quando nós ouvimos falar de missões, o que é muito comum entre nós logo imaginamos que devemos fazer outras pessoas aceitarem a Jesus Cristo e assim seguir a família da fé. Mas aqui eu vejo que Jesus Cristo, ele traz um zelo muito grande dentro da réplica do qual o escritor escreveu. Ele diz bem claro aqui: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélyto, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais que vós. Nós observamos que ele está pautado em dizer que os filhos, os fariseus, eles estão pautados em fazer uma obra grandiosa, gigantesca de evangelismo. Mas o que eles vão produzir, na verdade, não são homens e mulheres segundo a vontade de Deus, mas homens e mulheres segundo a conveniência da própria palavra de lhes condenar e não de lhes salvar. Nós observamos o texto. O texto diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais a terra e o mar, para fazer o quê? Um viajante ou até mesmo um imigrante ao qual ele não pode habitar em Jerusalém. E uma vez feito, uma vez fabricado pela sua religiosidade, pela sua conveniência, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então nós observamos o seguinte, que a própria questão de uma missão feita de uma forma contrária à vontade de Deus não passa de uma tolice e levará certamente milhares e milhões de pessoas, não para o reino de Deus, mas a própria condenação eterna. Jesus Cristo está dizendo: o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ainda assim, não só os fariseus, mas também a todos aqueles que ali estão, eles ali são reprovados pelo próprio Jesus. Na nossa vida espiritual, nós devemos entender, irmãos, que quando Jesus Cristo nos dá graça para compreender, a palavra prosélito aqui, no hebraico, significa koiné. E na verdade, o que é um prosélito? É um forasteiro, é um estrangeiro de Israel. Jesus está dizendo que eles têm uma obra tão assim perversa, em que eles saem para fazer as missões, mas eles não trazem um produto compatível com a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós que estamos na casa de Deus, devemos olhar de uma forma muito gloriosa esse texto, para que assim possamos aplicar ao nosso devido entendimento, a nossa devida homenagem e reverência em seguir a Deus segundo a sua vontade. Porque muita gente tem vontade de fazer missões e fabricar qualquer coisa que possa parecer, chegar próximo, mas não é produto segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus está nos dando graça para digerir a indignação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo acerca dos fariseus e dos escribas que ali estavam diante daquela mulher. Nós também somos ensinados pelo onipotente poder de Deus para assim termos um zelo, porque aquele que é fariseu, ele não tem zelo pelas coisas de Deus. Tudo para ele é difícil, tudo para ele é pesado, ele nunca pode ir, ele nunca pode faltar de forma a outros compromissos para deixar assim a fazer a vontade de Deus. Ele nunca se cuida, ele nunca se orna, então ele é, na verdade, um prosélito, ou seja, ele não é um israelita verdadeiramente dito pelo poder do Espírito Santo através da Escritura, e se torna então um escriba ou um fariseu. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que o mundo de hoje presente, está cheio de fariseus. Nós observamos o texto do Senhor no capítulo 23, ao qual ele destina a sua indignação, no capítulo 23, e mostra bem claro que o Senhor fala no verso 23: em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre toda a presente geração. Então nós vemos aqui o que? Uma indignação pautada na vontade e na palavra de Deus. Nós que estamos em Cristo Jesus, devemos ter o devido zelo e entender que em todo momento em nosso meio aparece alguma coisa que deve ser retirada. Aparece alguma coisa que não deve ser prosperada. Então nós, como igreja da parte de Deus, devemos olhar para as nossas vidas e não deixar proliferar, nem muito menos contaminar as coisas que nós vemos que nitidamente elas nos denunciam que não há zelo da parte de Deus. Ainda que nós estejamos na palavra, na oração, no partir do pão, mas se não tivermos o devido zelo, para que assim não sejamos reprovados por Deus, assim também correremos um grande risco. O que Deus quer trazer nesta noite para as nossas vidas
é que quando os fariseus foram apresentar aquela mulher, Jesus Cristo logo entendeu, são fariseus. Eles não têm compromisso nem zelo com Deus. Eles vieram aqui trazer uma perturbação para que assim então eu pudesse me desvencilhar deles. E eu lhes disse aquela palavra: aquele que não tiver pecado, que atire então a primeira pedra. Eles foram saindo um a um. E nós sabemos, irmãos, que o poder de Jesus Cristo para a palavra é um poder que irá nos levar à vitória. Deus está nos dando graça para compreender nesta noite que devemos fazer, não que seja a nossa conveniência humana, mas sim a obra de Deus. Nós olhamos aqui, e outro texto que me surpreende da parte de Deus, é que no capítulo 23, no verso 3, olha o que Jesus diz dos fariseus: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Nós precisamos, irmãos, trazer para a nossa vida o desejo de cada vez mais, sabe, sermos homens e mulheres que somos defensores da reputação de Deus, seja não pelo culto online, mas também em teu trabalho, na sua casa como marido, na sua casa como esposa, que você nunca seja surpreendido e a imagem do poder santo de Deus fique agredida e que alguém veja você em algum lugar e olhe e jamais pense que você é uma serva ou um servo de Deus, mas que você não passa de um fariseu. Por quê? Porque dentro da igreja, por algum momento, a imagem até se consolida, mas fora da igreja é uma imagem de fariseu. Deus quer nos dar graça para que em nome de Jesus Cristo nós possamos sentir em nossos corações que um capítulo inteiro da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escriturado por Mateus, foi em repugnância por causa do comportamento dos fariseus. E por que eu estou falando isso? É um momento, irmãos, de nós adentrarmos para a casa do Senhor e trazermos para a nossa vida as devidas bênçãos, as devidas vitórias. Mas às vezes eu fico vendo que há uma necessidade maior de mergulhar, não só na conveniência da oração, nem muito menos na conveniência dos estudos bíblicos, mas é preciso que você entenda que você e eu temos que sair desta linha de condenação de fariseus. Os fariseus, irmãos, não têm zelo pela obra de Deus. Os fariseus, eles não têm, na verdade, compromisso com a obra de Deus. Hoje mesmo encontrei uma moça, e a moça com um piercing no nariz, torcendo o nariz, os lábios com um piercing, estendeu as mãos. Eu também sou cristã, a paz do Senhor Jesus. Eu até me senti mal com aquilo. Por quê? Então, por que eu disse que me senti mal? Não de maneira alguma em superioridade espiritual. Irmãos, é para que nós possamos entender que cada um pertence a uma tribo. Nitidamente, Jesus Cristo aqui, ele discerniu que os pensamentos dos fariseus não deviam prosperar. Por quê? Porque eles não estavam lançados a uma elucidação, a um julgamento próprio, ao qual seria feito até mesmo pelos judeus naqueles dias. Eles sabiam que a própria obra dos judeus tinha pelo menos 23 juízes para que pudessem julgar aquele caso, não ele. Então nós vemos o quê? Que eles queriam prosperar em corrupção. E nós que somos cristãos devemos olhar para a mesma coisa. Não que eu tivesse rejeitado aquela mulher porque ela estava com piercing, mas é a forma de viver uma vida em corrupção e dizer: eu também estou dentro, vou entrar pelo telhado ou pela janela, mas vou entrar. O que Deus quer nos falar nessa palavra é que nós devemos entender que não é tão somente no culto online que tudo fica bonito na nossa vida. Eu tenho mais 23 horas ou 22 horas de vida para viver diante dos meus irmãos, seja para a honra e para a glória de Deus. Por quê? Porque eu não sou mais aquela pessoa que até um dia então confrontava com Deus. Então eu não posso confrontar com Deus em hipótese alguma. Então nós vemos então um capítulo inteiro da rejeição de Deus diante das coisas que assim proferem e que fazem os fariseus. Nós como igreja, irmãos, nós devemos entender a necessidade de lutar todos os dias, porque muitas vezes, irmãos, não sabem nem o que o ministério e nem o que o pastor passa. Por quê? Porque temos que ter a devida habilidade de contornar as contrariedades que assim nascem em nosso meio, e não por força nem por violência, temos que assim impugná-las de forma sábia, tudo para a honra e para a glória de Deus. Mas eu quero dizer aos amados irmãos que os tempos de paz, os tempos de alegria que chegam diante dos olhos do pastor, do ministério, dos
irmãos, são tempos muito alegres, e que todos estão pensando naturalmente no mesmo nível, segundo a espiritualidade que nos é ensinada pela palavra. Mas quando de repente surge uma erva daninha, mais uma vez temos que lutar para ali apagar aquele incêndio e não deixar proliferar. Deus está nos trazendo esta palavra para que nós possamos entender que em muitos momentos as pessoas falam assim: vamos fazer, por exemplo, missões e vamos evangelizar num padrão segundo a conveniência de Deus. Porque o que ele tem visto, irmãos, com toda sinceridade, que em muitos casos eu vejo igrejas e pessoas travestidas de pessoas cristãs, mas de nada elas são, porque não passam de fariseus. E o que nós vemos? Que há, na verdade, um maior prosperar, que Deus possa prosperar até mesmo uma casa de prostituição, que ali, na verdade, não pertence aos olhos de Deus, mas está na sua posição, do que prosperar uma igreja completamente contrária à vontade de Deus. Nós imaginemos então, irmãos, que tudo pode acontecer lá pelo lado da malignidade, mas não pelo lado da benignidade nem da família de Deus. Nós observamos que a palavra de Deus diz que os passos de um homem bom são confirmados por Deus. Mas a Bíblia não diz que os passos de um fariseu são confirmados pelo Senhor. Muito pelo contrário. O capítulo 23 diz que eles não passam de sepulcro caiados, e que na verdade eles são pessoas que não têm absolutamente nada dentro delas. Deus está nos dando graça, irmãos, para que cada vez nós possamos ficar exigentes com as nossas vidas. Em certa ocasião eu estava vendo um vídeo, uma padaria na Europa, em que ela tem 200 anos. E aquela padaria foi passando de família por família, e ela começou de uma forma muito pequena, hoje ela tem quase uma centena de funcionários. Ela é referência dentro da Europa. Ela produz um pão com um trigo especial, de uma forma dos trigos sejam os mais antigos, porque ela trabalha grandemente com pesquisa. É considerada uma padaria, exemplo, prêmio, porque ela tenta manter não tão somente os 200 anos de tradição e conveniência, mas também aperfeiçoa o produto que ali é produzido. A igreja de Deus, irmãos, ela deve entender que assim como fomos chamados por Deus, temos que seguir a palavra de Deus, conforme está escriturada a palavra. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como a serpente. Não é isso? Não, simples como a pomba, desculpe. E prudentes como a serpente. Então, quando nós olhamos uma palavra como essa, e vemos o que vem a ser fariseu, pastor? Fariseu é uma pessoa devota, separada. Eles sempre conflitavam com os judeus, mas trazendo uma sustentação conveniente, não às escrituras, mas conveniente a si próprios. Então o próprio Deus nos dá graça que esse é o tempo dos fariseus sobre a face da terra. Por quê? Porque em milhares e centenas de tempos que você vai, as pessoas não estão preocupadas em defender a palavra de Deus escriturada, mas sim as conveniências que ali foram nascendo no coração de uma forma maligna e assim se lançando de forma contrária à vontade de Deus. O que eu quero desejar nesta noite é que nós possamos trazer para os nossos corações, para que nós possamos nos apresentar continuamente a Deus, não como artistas e nem tampouco como alguém que não tem identidade espiritual, trazendo uma imagem consoante a si mesmo, mas uma imagem que seja assim aprovada por Deus. E Deus nos dê graça para caminhar, não cansados, entristecidos, amuados, e nem tampouco coloco eu, da parte de Deus, com total consideração, respeito, qualquer que seja o peso, mas é que nós, na verdade, precisamos manter não só a identidade espiritual. Primeiro, precisa alcançar a identidade espiritual, e segundo, mantê-la segundo a conveniência de Deus. Porque nós vemos então, irmãos, que um escritor, quando se dedica a escriturar um capítulo inteiro de indignação, de reprovação e de rejeição a uma natureza como essa de ser fariseu, é que o assunto ele é muito oportuno, a exegese é muito oportuna para os dias de hoje, e o próprio Jesus diz, como disse já eu anteriormente, no verso 36, em verdade vos digo que todas essas coisas vão de vir sobre a presente geração. Quais são essas coisas? Uma identidade não definida diante de Deus. Se nós temos a palavra de Deus, para que assim nós possamos seguir, nós possamos entender, irmãos, que dentro da nossa casa, nós fomos feitos para ser imagem e semelhança de Deus.
dentro do nosso trabalho. Nós fomos feitos para assim sermos luzeiros diante de Deus e não trazer uma dupla identidade ao qual muitas das vezes as pessoas não sabem qual o homem que deve seguir ou qual a mulher, mas sim aqueles que na verdade lhes convém. E por que lhes convém? Porque fica difícil, irmãos, nós olharmos para a obra de Deus e vermos que muitas discussões fora do propósito são dadas nas nossas vidas, quando na verdade deveriam ser devidamente repudiadas. Deus é o Senhor da nossa vida, tem nos ajudado e tem nos dado graça para que nós possamos compreender que assim como Jesus Cristo reprovou aqueles fariseus e escribas naqueles dias, nos dias de hoje, irmão, não será diferente. Então eu não sou na sua casa, nem você está na minha, mas nós somos na verdade guardados e assim preservados pelo onipotente poder de Deus para fazer não aquilo que convier aos nossos corações ou à nossa vontade humana pessoal, mas que nós possamos fazer aquilo que está escriturado na palavra de Deus. Então passaram-se os anos, 2000 anos atrás, Jesus Cristo assim disse uma palavra nesta grande profecia, e que haveria de ter muitos fariseus nos dias de hoje, e muitas vezes falamos fariseus são aqueles que não são zelosos, eles falam de Deus, eles proferem a Deus, mas a vida não é condizente com o amor e nem com o temor de Deus. Nós precisamos, irmãos, ajudar os nossos amados irmãos, e cada um de nós possa, na verdade, tomar posse nesta noite das bênçãos, das vitórias, da coroa que está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós sabemos que muitos irmãos não têm, na verdade, a necessidade de ouvir esta pregação, mas outros precisam ouvir, para que assim possam emudrecer diante das suas vontades humanas temporais, diante das suas vontades que colocam em dubidade a sua própria imagem. Olha, alguém olha para você, ele surpreende na sua casa, e de repente chega à noite ou à tarde, você vai atender a pessoa, e a pessoa fala, mas você não era crente? E quando aparece travestido ou travestida de fariseu. O fariseu é uma mulher repudiada, o homem é uma mulher repudiada por Deus. Não é que o pastor esteja com indignação contra os irmãos, de maneira alguma, mas é que você possa entender que o fariseu ele tem os pensamentos completamente contrários a Deus, mas ainda assim ele fala de Deus, ele chora, ele ora, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo diz, não seguir as obras deles. Por quê? Porque eles colocam não só eles, a vida deles em condenação, como assim eu li no capítulo 23, verso 15, como a própria vida dos demais. Então nós observamos que no capítulo 23 há uma observação da parte de Deus, porque o próprio Deus ele fala aqui, eu vou ler de novo no verso 27, ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos, de toda imundície. Nós não podemos, irmãos, de maneira alguma, seguir na casa do Senhor, sem o devido entendimento, que nós possamos buscar ardentemente, sabe, a purificação, porque quando Jesus Cristo orava, e aqui eu li o texto inicial pela madrugada, ele estava buscando a purificação. Cristão não busca tão somente a salvação que é na eternidade, o cristão busca continuamente a purificação que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas suas sagradas palavras, que os conselhos de Deus possam assim pairar sobre os nossos corações e nós possamos acordar, despertar, que não podemos de maneira alguma ser parecidos com coisa condenável diante dos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que eles eram hipócritas. Eu creio que entre nós não há desejo de ninguém, nenhum de nós, ser hipócritas, mas sim de sermos lavados e remidos com o precioso sangue de Jesus Cristo. Que nós possamos andar, não em favor das nossas vidas humanas, temporais, como se fosse o nosso alvo, mas andarmos principalmente em favor da obra do glorioso Reino de Deus que prospera sobre cada um de nós e sobre os nossos corações. Que Deus nos abençoe grandemente, é o que eu rogo nesta hora diante dos céus por essa palavra pregada, em nome de Jesus. Amém. Amém.